Vamos ver se eu consigo manter todo mundo acordado aí, né? Acho que dá, né? Vamos lá. Obrigado pelo tempo de vocês. Vou tentar falar bem baixinho, porque eu sou descendente italiano, falar alto pra caramba e o som tá alto aqui. Vamos lá. A nossa empresa, nós vamos falar um pouquinho da história da empresa, rapidamente, e depois dos produtos que a gente faz, e de um produto que é relativamente novo, que é o Duto Click, que a gente já mostrou para alguns de vocês lá, e vamos dar um pouco mais de detalhes dele aqui. Vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, se tiver dúvida. O máximo que pode acontecer é eu não saber responder, mas normalmente isso não acontece, porque a gente está falando de um assunto, né? A menos que você vai me perguntar de foguete para Júpiter, eu não vou saber, né? Então vamos lá. A gente usou esse slogan no Duto Click, que realmente é um produto que permite muita flexibilidade na obra, ele já vem semi-pronto, vocês vão ver que é uma coisa muito fácil de trabalhar e te tira da dependência dessa mão de obra cada vez mais difícil, né, de saber traçar uma peça, cortar uma peça e fazer uma curva, uma redução e tal. É que está bem alto, você consegue baixar um pouquinho? Eu estou sussurrando aqui. Eu estou sussurrando. Estou falando que nem monge. Aí não, está igual. Mas tudo bem, eu falo. Vou tentar falar baixo. Talvez abaixando. Aí, boa. Aí talvez diminua até a microfonia. Então vamos lá, gente. Opa. Aí esse sou eu. Estou na direção da empresa desde 1992, nós vamos falar que a empresa é um pouquinho mais antiga que isso. A minha formação técnica é em projetos de máquinas, numa escola pública, e superior em administração de empresas. Já há algum tempo, vou falar bastante porque eu vou me lembrar da idade, então já há algum tempo. Na nossa apresentação, como eu disse, nós vamos falar um pouco da história da empresa e vamos falar de todos os produtos que a gente trabalha, dando uma ênfase especial no Duto Click, que é o que a gente entende que vai caber melhor no mercado aqui, em função de logística e tudo mais. Tá? Como história da empresa, a marca existe desde 1985, e eu entrei em 92. Então, em 85, ela nasceu uma empresa comercial com produto próprio, mas com aplicação terceirizada. Né? E ficou assim até 1997. Quando a coisa começou a crescer e a gente se viu na necessidade de criar uma indústria. E montou essa indústria no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, de 23 mil habitantes, mais ou menos, fabricando acessórios para adulto, com um sistema de franjamento e um pistão pneumático para acionamento de válvulas, eram os outros produtos que a gente tinha na época. Aí, em 2000, a gente começou a fabricar o duto de fato. Em 2011, a gente abriu uma filial em Pernambuco, na Grande Recife, uma filial Fabril também, né? Não é só comercial, a gente fabrica também. Fabrica as mesmas coisas que na matriz, numa capacidade de fabricar um pouquinho menor, uma estrutura um pouco menor. Né? Em 2017, a gente lançou um produto que só a nossa empresa faz no Brasil, que é o forro radiante, que é um sistema diferente, nós não vamos falar disso agora, demanda um certo tempo, mas basicamente a gente leva a serpentina até o forro. São placas metálicas de forro, onde a serpentina fica neles e através de radiação resfria o ambiente. É um sistema muito interessante, tem muita obra pelo mundo, espalhada pelo mundo, e no Brasil a maioria delas em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, mas tem obras funcionando há mais de 20 anos, uma instalação muito eficiente em termos de economia de energia, de conforto e tudo mais. Mas com outra oportunidade a gente fala sobre isso. Em 2019 a gente começou a produzir duto de polipropileno, que é um duto específico para ambientes muito corrosivos, né, muito tóxicos, onde nem o inox resiste. Então, algumas indústrias químicas a gente acaba tendo que usar esse tipo de duto e a gente também é uma das poucas empresas no Brasil que produz isso. Alguns dutos enterrados também, em vez de ter que fazer aqueles tubos de parede grossa com galvanização a fogo e tal, para fugir da corrosão, usa-se o polipropileno que atende bem, fica bem mais barato, muito mais fácil trabalhar, de transportar e tal.
E em 2023 foi quando a gente começou a trabalhar a criação do duto líquido, né? E durante a nossa conversa eu vou explicar por que a gente chama de início da criação. A gente está sempre procurando melhorar ele para facilitar a vida do usuário. Então, já o ano passado a gente completou 40 anos da marca, né? E a nossa fábrica tem 30 anos da parte de fábrica. Nós somos em 96, né, no interior de São Paulo. Coragem de inovar e dedicação para inovar é um slogan que a gente usa desde o começo, porque realmente a gente, por isso que a gente fala, começou a criar o Clique em 2023, isso é uma inovação, e a gente se dedica para aprimorar o produto, deixar ele sempre melhor. Essa é a vista aérea da nossa fábrica, tá lá da matriz, né, Pernambuco é bem menor, mas nós temos aqui uma área própria de 38 mil metros quadrados, sendo 8 mil de área construída, área coberta. Bom, aqui nós vamos ver um videozinho sobre a história da empresa, rapidamente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o vídeo? Deu para ver que a gente é bem verticalizado, né? A gente consegue fabricar. Nós temos o slitter também, que transforma a bobina em rolinhos, que a gente usa para fazer o espiral e tal. Tem um sistema de pintura, uma ferramentaria própria. Bastante, somos bem verticalizados, né? Então, os nossos principais produtos, né? Os acessórios para flangeamento de dutos, na verdade, né? Que é o flangeamento com perfil. Esse aqui foi um dos primeiros produtos nossos, tá? Que esse sistema de flangeamento até hoje tem mercado para isso. Você quer fazer o duto em campo e prefere fazer o flangeado, porque a flange, o duto flangeado, ele te permite usar a chapa mais fina, pela norma da NBR, então ele te deixa o duto mais leve, né? E a economia que você tem na chapa, uma chapa que você, dependendo do duto, uma chapa que você usaria bitola 24, que pesa 5,5 kg por metro quadrado, mais ou menos, você baixa para 26, que é 4,2.
Dá 30% de diferença no peso. Né? Muitas vezes você consegue baixar para 26%. Então, você colocando seu de flange, mesmo fazendo o duto em campo, você consegue usar essa chapa mais fina e reduz bastante o custo do teu duto. Além de ele ficar extremamente mais rígido do que uma chaveta, por exemplo, e te permite também um espaçamento maior, de ter suportes e tal, uma série de vantagens. O duto TDC, que todo mundo conhece, né? A gente tem 3 alturas, 15, 25, 35, 15 sai muito pouco, porque é mais quando você tem uma limitação muito forte de entre-forro, não tem espaço. Né? Então você acaba fazendo uma flange menor, para que possa ter um duto flangeado mesmo em espaços muito reduzidos. Né? Aqui a gente tem também um sistema de flange que pode ser em chapa mais grossa. Nós desenvolvemos uma perfiladeira, algumas das máquinas nós mesmos desenvolvemos, né? Então nós desenvolvemos uma perfiladeira que a gente faz o sistema TDC até chapa 14, chapa de 2 milímetros. Os dutos circulares, né, que são, a gente tem umas amostrinhas lá, que são os dutos espirais ou lisos, né? Eles são mais econômicos em relação ao retangular quando você tem longos trechos retos. Porque como é um sistema automático de produção, né, você consegue fazer vários metros muito rapidamente. Ele deixa de ser vantajoso economicamente quando você tem muita curva, muita redução, muita peça, que essas peças são mais trabalhosas de fazer. Mas o duto reto ele é bem interessante. E esse duto nosso ele tem uma característica interessante, que a cravação dele é bastante estanque. Nessa instalação, por exemplo, é uma indústria têxtil que trabalha com pressão negativa, e se tiver vazamento, se ela não tiver bem estanque essa cravação, o equipamento não funciona, a máquina desliga, por falta de pressão. Né? E ele funciona lá muito bem há muitos anos já. E os dutos soldados, que a gente chama de TDCR, né, que é o TDC reforçado, que elimina a necessidade de cantoneira ou ferro chato na flange, que é isso que a gente acabou de falar. Até 2 milímetros, que é a chapa 14. A gente faz a flange diretamente na chapa do duto, utiliza uma furação oblonga, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu também para fazer essa furação, e ele, por ser oblongo, ele facilita até na hora de encaixar, na hora de montagem, de colocar o parafuso, ele facilita bem. E esse oblongo a gente tem também nos dutos flangeados com cantoneira ou barra chata e tal. A linha de polipropileno, que a gente falou, né? Esse é um detalhe interessante de observar, quem trabalha com projeto, quem trabalha com projeto aqui, se for especificar o polipropileno, sempre tentar o máximo trabalhar com o duto circular. Por quê? O polipropileno ele não aceita dobra a 90 graus. Tá? Ele é um termoplástico, então você não consegue dobrar. Se você faz um duto circular, a gente tem um processo lá que você tem que pré-aquecer a placa para poder calandrar, né? Dar o raio, né? O diâmetro dele, e depois fazer a solda termoplástica, né? O termoplástico também, termofusão, né? Para fechar a emenda. Se você faz um duto retangular, como ele não dobra, você vai ter 4 linhas de solda, né? Porque você vai ter que partir de 4 chapas. Então você tem muito mais trabalho, muito mais tempo, muito mais material para um cordãozinho de polipropileno que você usa também para fazer a solda. E a chance de você ter um ponto de vazamento multiplica por 4, né? Porque você tem 4 linhas de solda, enquanto que no duto circular você tem uma linha só. Então, para quem vai fazer o projeto, sempre procurar fazer o duto circular. Ok? Alguma pergunta com relação ao duto de polipropileno? Dúvida é só na hora da prova, né? Na hora que algum cliente pedir o duto, aí vem as perguntas. Né? Aí vocês fiquem à vontade, passa para a gente lá que a gente vai ter prazer em responder. A gente faz também peças especiais, né? Mediante projeto, manda o desenho lá e a gente consegue construir. Isso aqui é uma caixa de difusão octagonal, né? Com 8 saídas. Eu não sei se vocês já viram, isso é muito usado às vezes em grandes galpões, né? Põe o sistema no telhado, desce um trecho de duto redondo, conecta aqui em cima e essas bocas aqui, nessas bocas aqui vão as grelhas, né? Os difusores. Tá? Então isso aqui a gente fabrica também, já fizemos sextavado, octagonal, quadrado, do jeito que o cliente pede, a gente consegue fazer.
Essas chapas aqui no meio são as defletoras, não é uma chapa plana, né? Ela tem um bico aqui, como se fosse um chapéu chinês, que é para justamente na hora que o ar chegar aqui, dar uma distribuição uniforme, sem criar muita turbulência na hora que bate numa chapa plana. Isso aqui é um chapéu eliminador de névoa, também foi feito com automobilística, no sistema de pintura, sob projeto. Então, com o projeto na mão, a gente consegue fazer bastante coisa. Tá? E essa é a placa do forro radiante que eu estava comentando com vocês. Tá vendo? É uma placa metálica, onde vão fixar, onde fixa, né, os tubos de cobre, e dentro essas placas são interligadas por mangueiras. Então você imagina um forro desse tamanho aqui, por exemplo, se fosse radiante. Nós teríamos várias placas dessa, interligadas por mangueiras, e dentro dessa mangueira e dessa tubulação de cobre circulando água fria, né, para resfriar o ambiente. É muito usado na Europa, inclusive com água quente, né, naquelas regiões frias, na Suíça, na Alemanha. Eles usam muito isso aí para aquecer o ambiente. Também funciona bem. Tá? Aqui em cima vai uma manta térmica, né, para que esse frio não se perca, não entre fogo. Né? E também por questões acústicas. Né? Ela é perfurada, ela é toda perfurada por questões acústicas também, para evitar reverberação. E a nossa empresa é a única que fabrica a placa e ativa, que a gente fala, né? Que entrega a placa desse jeito. Existem algumas, uma empresa que faz a placa de forro, outra que faz a instalação do cobre e tudo mais, mas aí são empresas diferentes e o mercado não gosta muito disso, né? Porque se dá um problema, a culpa é de quem? Da placa ou da instalação? Você fica falando sozinho. Se você pega um lugar só, você fica mais seguro. Mas não condensa essa placa? Aí é um projeto bem específico, se bobear, condensa fácil, né? Porque aí vai chover dentro do ambiente, né? O delta T dele não é tão... Você não trabalha com água muito fria, você trabalha com água 14 graus, por exemplo, entendeu? É fria. Sim, é fria, mas tem todo um processo, um projeto, não é jogando lá, tem todo um projeto, tem profissionais, poucos profissionais que sabem fazer isso. Se tiver interesse, eu passo contato, para poder dimensionar isso e fazer o controle da instalação, senão chove no ambiente. Condensa é lindo, boa pergunta, obrigado. Condensa é bonito, mas tem instalações há mais de 20 anos funcionando sem problema. Tá? Tomar os cuidados devidos, como todo produto técnico, né? Tomar cuidado da instalação. Pois não. Geralmente, que tipo de forro se utiliza assim? Em que tipo de forro e em que tipo de instalação? De instalação. Então, é isso aí primeiro você tem que ter um sistema de água gelada, né? Então, ele vai começar a compensar economicamente a partir de 1.000 metros quadrados de forro. Né? Áreas, por exemplo, call center já não funciona, muita gente junto, ele não consegue eficiência para isso. Escritórios, né, existe uma relação de pessoas por metro quadrado, dependendo do ambiente, dependendo do ambiente externo também, de calor, depende de uma série de coisas. Mas ela tem uma aplicação bem ampla. Ela é muito usada em aeroportos, alguns aeroportos da Europa têm, hospitais, inclusive, né, prédios de escritório, se aplica bem esse tipo de produto. Mas tem que tomar cuidado, porque não é em qualquer lugar que ele vai te dar um resultado positivo. Aqui não vai dar. Aqui em Cuiabá não vai dar legal. Por causa do calor, você fala? Tem no Rio de Janeiro, cara. No Rio de Janeiro é quente, úmido, tem e funciona. No prédio da Petrobras. No prédio do edifício Edice, que é um prédio de escritórios da Petrobras. Está lá desde 2002, eu acho. Aí tem que tomar cuidado. Tem cuidado. Por exemplo, um exemplo, muita gente pergunta, eu quero pôr um apartamento de frente para o mar, esquece, porque primeiro tem que ser um ambiente fechado. Você não pode ter janela aberta, porque vai entrar umidade. O segredo dele não condensar é você baixar a umidade, você jogar a umidade lá embaixo. Então você não pode ter abertura, tem que ser um ambiente totalmente fechado. Se tivesse aqui, por exemplo, a porta do tipo está fechada. Entendeu? Tem que ser totalmente fechado. Senão dá problema. Então tem algumas limitações, mas tem muitas aplicações e funcionando bem há muitos anos. É um produto bacana, uma outra oportunidade a gente marca de falar sobre ele aí, ou se quiser falar lá
na área de exposição também, a gente conversa. Algumas obras que a gente fez, né, mais recentes, né, essa indústria farmacêutica cheia em Pernambuco, já são 3 fases, é uma empresa muito grande, uma fábrica de remédio. Essa fábrica de combustível submarino nuclear da Marinha é aquela foto que nós vimos dos dutos de polipropileno. Porque como era um ar que poderia estar contaminado, né, com radioatividade, tinha que ser aquele produto e tinha que ser totalmente estanque. Aquele lá a gente fez teste de vazamento em toda a linha e zerou. Ficou bem bacana aquela instalação. Fábrica de automóvel, já fizemos Honda, a Jeep lá em Pernambuco, que fabrica esses Renegade, Compass, aí, a caminhonete também. Toyota estamos fazendo agora, em Sorocaba, uma fábrica nova. Já trabalhamos com a Embraer e agora também estamos trabalhando na construção do prédio que o Google está fazendo em São Paulo, dentro do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Estamos fornecendo os dutos lá. Agora, a obra boa mesmo que dá gosto de fazer é essa aqui. Uma chaminé na fábrica de latinha de alumínio para a indústria de cerveja. Está vendo? Se não é nós, não tem cerveja. Tá vendo? Essa aqui é a empresa que faz a embalagem, faz a latinha. E é interessante trabalhar esses projetos diferenciados, porque esse aqui por dentro ele tem que ser extremamente liso, porque ele é sucção, né? E vem uns pedacinhos de vez em quando. Então não pode enroscar, tem que passar e embora. Não na chaminé, tá? Mas no resto do sistema lá dentro tem alguns casos que se expele pedaço e tem que ir embora. Então quando vocês abriram a latinha, lembra da gente que pode ter produto nosso lá. Aqui algumas marcas, né? Já fornecemos Petrobras, General Motors, marcas mais conhecidas, né? Johnson, Bayer e tal. Muitas marcas. A gente não fornece direto para eles, a gente fornece sempre para a empresa de engenharia de ar-condicionado, que fornece para eles, né? Quer dizer, a empresa de ar-condicionado fornece para uma construtora que fornece para o cliente final, que a gente chama. Mas essas marcas todas têm produto nosso lá dentro. Agora vamos falar do tal do clique, né? Isso é doutor de tempo, vamos lá. Eu falo muito, né? Para esse aí, nós ganhamos lá em 23, quando a gente apresentou para o mercado, para sentir a aceitação do mercado, a gente ganhou um selo de inovação, destaque de inovação da Febrava. Né? E ele foi desenvolvido exatamente para isso, para dar mais liberdade na instalação, né? Porque a gente fornece as placas desse jeito aqui, no tamanho de 1,20 m, padrão, né? Já vem preparado aqui, por isso que a gente chama de clique, né? Isso aqui, na hora que você encaixar a flange, ele faz um clique, trava e não solta mais. Então, umas peças ali consegue mostrar para vocês. Essa dobra aqui, que é a dobra Pittsburgh, ela já é também especial, desenvolvemos uma máquina especialmente para isso. Ela tem umas dobras diferentes, que quando você encaixar o 90 graus aqui, que também tem esses grampos, né? Ele faz o clique também, trava e não solta mais. Tá? Então a gente fornece o padrão de 1,20 m, porque 1,20 m é a largura da bobina de aço. Então a gente tira exatamente o perímetro da peça para não dar perda de material. Né? E só que aí, se você precisar, por exemplo, de 800 milímetros, né, para completar o teu ramal, você consegue cortar. Nós desenvolvemos um alicate, está lá, nós vamos falar dele já. Você corta, refaz esse clipe aqui para poder seguir com o trabalho. Então é isso aí, a construção é a partir das chapas, né, padronizadas e sempre por encaixe. A gente sabe, né, a gente estava conversando até agora há pouco aí, a mão de obra capaz de traçar uma curva numa chapa e cortar e fazer está cada vez mais escassa. Né? Quando você acha alguém quem faça, está da minha idade para cima. Né? Então a rapaziada não está com interesse de fazer isso. Então isso aí elimina a necessidade desse profissional. Ele vem semi-pronto, né? E a gente vai ter o padrão lá do tubo reto, que a gente chama, que é isso aqui, a curva e a redução. Então a mão de obra aqui não necessita nenhuma especialização, né? A montagem é só por encaixe, isso é uma grande vantagem. É muito versátil, porque você, com as ferramentas que a gente desenvolveu, você consegue adequar na obra, adequar a sua necessidade. E
ele atende às normas, a gente fez todos os testes, vamos mostrar as tabelas aqui, a gente fez todos os testes para. É um duto TDC convencional, como se você estivesse comprando um duto pré-fabricado. Tá? A diferença é a dobra da Pittsburgh aqui, tá vendo? Ela tem umas dobras a mais, e aqui, onde ela faz o encaixe, esse é o cliquezinho, e aqui é a Pittsburgh que tem essa ponta. Então, assim, não adianta achar que dá para fazer isso aqui na dobradeira, porque assim, até dá, né? Só que quando você fizer a última dobra, você vai esmagar isso daqui, e ele vai perder o efeito clique. Na hora que você encaixar o 90 graus, ele vai até encaixar, mas não vai travar, vai sair de novo, vai ficar solto. Então isso aqui é só com perfiladeira mesmo. Então não se arrisca a fazer, que o duto vai ficar aparentemente bonitão, mas na hora que você botar a pressão nele, ele vai abrir. Tá? Então está aqui as conexões, né? A longitudinal que já vem pronta, que tem esse desenho aqui, e mais o 90 graus que tem esse desenho aqui, que é basicamente isso aqui, né? E a Pittsburgh, essa que a gente viu ali, tem essa dobra. Você pode ver que em relação à Pittsburgh convencional, ela não tem aquele sobremetal que você tem que rebater. Não precisa. Por isso que você consegue fazer esse duto aqui, praticamente tudo com o martelo de borracha, sem fazer barulho. Você só vai precisar do martelo de funileiro na hora de fixar o canto, fixar esse cantinho aqui, né, no perfil. Dúvidas? Nesse caso aí, na obra, manda um projeto e vocês executam? Se nós vamos ver, nós temos uma tabela, a gente não monta, né? A gente vai mandar as peças para você, tua equipe, fazer a montagem. Nós vamos mostrar uma planilha que a gente desenvolveu. Você pega o teu desenho e ali nessa planilha você coloca as dimensões que você tem e ela vai te dar quantas peças você vai precisar comprar. Ela te dá o quantitativo. Aí é só fazer o pedido e montar. O maior que você tem é até 35, né, de diâmetro, né? O lado maior que a gente fabrica é de 600 milímetros. 600. 600, o lado maior. Mas ele te permite fazer emenda. Né? A gente consegue ver melhor lá na peça. Porque você corta deixa eu voltar um pouco aqui, acho que dá para ver melhor. Aqui. Não vai lá. Melhor ver aqui. Aqui você tem a dobra de 90 graus, tá certo? Certo. Se você precisar de, sei lá, 900, você pega 2,450, para dobra para a emenda ficar no meio, 2,450, corta esse 90 graus aqui, vem com o alicatinho, que nós temos lá, que nós vamos ver aqui também, refaz o clique que você perdeu e encaixa a peça reta na Pittsburgh. Ele vai travar também. Aí você tem um de 900. Só que tem que se atentar à tabela, tá certo? Porque esse aqui foi desenvolvido mais para instalação de conforto com pressão relativamente baixa, né? Então 1 polegada, por exemplo. Dá para ir até 2, mas aí limita a seção que você vai ter disponível. Então, por exemplo, um duto de 900 ainda não precisa, mas pega um duto de 1000 com pressão de 1 polegada, 250 milímetros, a norma te pede um reforço no meio. Tudo bem, que a própria emenda já vai te dar um reforço, né? Porque a Pittsburgh ela tem 3 vezes a espessura da chapa. O tipo de máquina que trabalha Não tem, a né? pressão dela é baixa. Mas se for pressão alta, você tem que atentar a norma, para não ficar fora da norma, você vai continuar com a chapa 26, mas tem que pôr reforço. Tá? Então dá para trabalhar com medidas maiores. Aqui nós vamos ver um outro videozinho da montagem do clique. Tá? Agora vamos ver o nosso pessoal lá fazendo a montagem. Olha lá, vamos passar. Agora virou lá. Aí vai descobrir, o borracha aí vai a curva. Também vem pronta, tá? As duas laterais, raio externo, raio interno, preparadinho, é só fazer o encaixe. Isso que esse cara está montando não é de fábrica, não é de obra, né? Quando você montar a meia você vai montar muito mais rápido. Pega o jeito, né? Aí uma redução. Aí ele faz o tudo de outro cara. Ele montar e fica
Aí eu penso de vazamento, tá? Para fazer a chave, é só um videozinho na gente para montar. Na obra você vai ter uma parafusadeira, bem mais rápido. E a gente não faz a montagem, isso aí foi só para vocês verem que um cara que não está habituado a fazer, faz. Né? Então, o pessoal de montagem que está em campo, que está habituado, depois que ele monta 5, 6 peças, ele vai montar isso aí em segundos. Pega o jeito, né? Fica muito rápido. Alguma pergunta com relação ao vídeo? Tranquilo? Então, aí o duto acabado, né? A gente recomenda em alguns casos, depende da recomendação, ele pode ter, quando ele é acabado, você vê que ele, mesmo o duto TDC, quando a gente fabrica lá, o TDC que vem fechado, montadinho, a gente sempre veda aqui, como está aqui, né? Faz uma massa de PU. Em alguns casos, dependendo do teu projeto, se tiver uma pressão um pouco maior, ou se for uma área sala limpa, ou um projeto Green Build, talvez você precise fazer a vedação, né? Mas aí para qualquer tipo de duto, não é só nesse. Ok? A gente pegou essa imagem para você ver como é que fica ele acabado montado. Mas nós temos uma peça ali na mesa também, dá para mostrar para vocês em logo é melhor. Tá? Isso aqui é para mostrar que dá para fazer derivações, né, com o clique. Dá para você fazer os recortes, fazer as adaptações e encaixar. Você consegue fazer praticamente tudo o que você faz, né, cortando chapa, você consegue fazer com ele. Aqui é um exemplo de uma linha montada, né? Então você vê que fica bem uma redução, né? A redução a gente padronizou, ela tem 200 milímetros de comprimento e reduz de 50 em 50 milímetros. Se você quiser fazer uma redução maior, de 400 para 250, por exemplo, dá para você pegar a chapa reta e recortar e trabalhar nela para fazer essa redução. Dá para fazer isso também. Tá? Ok? Perguntas? Como é que está meu tempo aí? Tá vendo? Aí você já vai receber com reforço, né? Tudo certinho, tranquilo. Fica praticamente um duplo PVC. Aí, montadinho. Boa, né? É boa, mas é bem redonda. Aí fez uma redução longa. Agora, mesmo o grampo que saiu no TDC, saiu ali. Então, a gente criou essa maleta que vem com as ferramentas, nós temos ali também tudo para mostrar para vocês, né? Dentro dessa maletinha aí, uma bolsa pequena, vem todas essas ferramentas aqui, tá? Nós vamos ver a aplicação de cada uma delas, tá? Muitos de vocês já vão ter o martelo de funileiro, a tesoura, a trena e tal, mas isso aqui vocês não têm, né? O alicate vocês também não têm, o martelo de borracha provavelmente também não, vai estar tudo ali dentro. É um kit que a gente vende à parte, num preço muito menor do que o que vocês pagam aí nos kits para trabalhar com placa de PU, né? Placa rígida. Então, para vocês terem uma ideia, que o dobrador manual e o alicate clique é o que vocês mais vão usar para fazer as adaptações. Tá? O dobrador manual, ele vai te fazer esse trabalho aqui. Quando você precisar ajustar, por exemplo, você tem que mexer no tamanho dele. Né? Você tem lá, você está com uma peça de 600 lá, mas você precisa de 550 e não dá tempo de pedir, o distribuidor na tua cidade não tem, você precisa transformar de 600 em 550. Você corta o excesso aqui, né? Aí com o dobrador você refaz a dobra de 90 graus, tá certo? E com o alicate você refaz o clique que foi eliminado aqui, tá? E isso aqui você refaz também no caso de você precisar ajustar o comprimento da peça, né? Você precisa de uma peça mais curta, a gente já falou disso, mas só recapitulando. Você corta o excesso, na hora que você cortar você perde o grampo aqui, né? O clique, mas você tem o alicate para refazer,
Tá certo? Aí as tabelas dos testes, né? Então vamos lá, que eu não está muito ouvido. Mas aqui, enfim, a gente usou as amostras, fizemos o teste, o vazamento admissível pela norma era de 4,3 litros, né? E aqui o resultado que nós tivemos na pressão de 250 e de 500 milímetros. Então veja que mesmo na pressão de 500 milímetros ele está abaixo de 4,3. Se não me engano deu 4,1, né? Não estou vendo bem aqui, mas acho que é 4,1. Chegou perto, mas está dentro da norma, com pressão de 500, né? Que normalmente você não tem isso. Quando tem também é na saída da máquina, né? Quando 2 metros já baixou, né? Somente se tiver algum difusor, alguma coisa. Certo? Então, vazamento não é problema, está aprovado, está tranquilo. Perguntas aí sobre a tabela? Vocês já viram um teste desse aqui? Isso é uma tabela padrão em todo o teste de vazamento. Se você contratar um teste de vazamento para a tua obra, é uma tabela dessa que você vai receber. Tá? Esse é o teste que a gente fez de resistência mecânica à tração. Nós fizemos com a Universidade Federal de São Carlos, lá no interior de São Paulo. Eles têm um laboratório de mecânica específico para isso, né? Aí o CCBM, né? E a gente chegou aqui, ele começou a dar sinais de ruptura, né? A gente começou a colocar pressão, porque a preocupação nossa era num duto de prumada, né? Você vai prendendo um duto no outro e se a flange não soltaria. Essa era a preocupação nossa. Então a gente pediu uma coisa desse teste. Então ele foi soltar mesmo, não que o duto caiu, né? Que soltou, que arrancou tudo. Ele desprendeu, a flange desprendeu um lado só da peça com 400 e poucos quilos aí, não consigo ver daqui, mas não é, eu sei que é 400 e pouco. Então, ele não chegou, quando ele desprendeu da peça a gente parou, né? Mas ele não, ou seja, com 400 quilos ele não desprendeu, ele não saiu, não caiu. E você não vai pendurar 400 quilos de duto, né? Você vai suportando e tal, vai estar longe disso. Então, com relação a isso, tranquilidade total, né? Perguntas aí sobre a tabela? Tranquilo? Então, vamos lá. Para vocês terem ideia de logística, né? Aqui, ó, é o nosso estoque de peça pronta. Então, você me ligar lá e falar, eu quero tantas peças de 400, tantas de 300, tantas de 500, tá lá, tá pronto. Só pegar na prateleira e embalar e mandar para você. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, aqui nesse porta-pallet aqui, tem em torno de 4 mil quilos de duto, mais ou menos. Você ia precisar ir, talvez, 2 carretas para transportar. Certo? Então, é bem, em termos de volume, de espaço e tal, bem tranquilo. Ok? Vocês conseguem ver, né, as peças aqui, né? Tá vendo aqui, ó, 90 graus, a pescoço aqui embaixo, e empilhado tudo pelo mesmo tamanho, né? Separadinho e tal. Ok? Então vamos lá, disponibilidade, sempre 1.200 de comprimento, seções de 100 a 600, né? O intervalo de 50 e 50, aí dá para fazer aquelas emendas conforme a gente falou. As curvas sempre 90 graus, se você precisar de 45, você corta ela no meio e faz o mesmo esquema, né? Cortou, refaz a cravação, o clipe e fica tranquilo. As reduções sempre concêntricas, a gente definiu concêntrica para facilitar a logística, né? Então os lados são iguais, tanto base, tampa e laterais tem o desenho igual, né? E com redução a cada comprimento de 200 milímetros, redução a cada 50 milímetros, que eu comentei lá atrás. Se você quiser fazer uma redução mais longa, de 400 para 250, em vez de você ficar comprando várias de 50 e 50, que você vai ter muitas flanges e tal, você pode pegar a chapa lisa, né? Do lado, sempre cortar do lado 90 graus, nunca do lado da Pittsburgh, e você corta ela, pega uma de, sei lá, por exemplo, você pega uma chapa de 400, do outro lado você traça os 250, traça a hipotenusa e corta, né? E refaz os 90 graus e refaz o clique, tá certo? Dá para fazer também.
Então ele é muito versátil, né? É um produto muito versátil, dá para você fazer sem grandes conhecimentos de traçagem, dá para fazer muita adequação na obra com o que você tem lá. Ok? Aí nós desenvolvemos para facilitar vocês aí, né? Você tem um projeto, mas como é que eu vou pedir isso? Né? Vou mandar o projeto, ele me fala quantas peças eu preciso, aí manda, fica faltando peça, e aí ele que não mandou, subiu na obra, como é que é? Então o que a gente fez? A gente desenvolveu uma planilha muito simples, onde você vai colocar umas informações, né? Que nós vamos ver já, e ela vai te dar as quantidades. Então basicamente é isso aqui. Então esse é o desenho. Isso está no nosso site, tá? Vocês podem baixar à vontade e brincar à vontade lá. Então o duto reto, né? Medida A por B, você vai chegar na planilha e vai dizer lá para ela quantos metros você tem, o painel A qual é o tamanho e qual é o tamanho do painel B. Tá certo? Aí ela vai te dar, você deu essas 3 informações só, ela já vai te dizer, automaticamente ela vai te dizer quantas peças do painel A você precisa, quantas peças do B, quantas peças de perfil para o painel A, quantas do perfil para o painel B, quantos cantos, quantos grampos, se precisa, que se o duto é pequeno não precisa, fita de vedação, quantos metros, e um parafuso para fechar os cantos. Ela vai te dar tudo o que você precisa. Tá? Ela é bastante simples. Um exemplo aqui. Eu tenho lá uma instalação que eu tenho 6 metros de duto de 400 por 350. Então ela já te diz aqui, ó, eu preciso de 10 peças do painel A, 10 do painel B. Tá? Porque 6, coincidentemente, deu 1,20 m, né? Você vai ter 5 peças de 1,20 m e vai te dar os 6 metros que você precisa. Tá? Então, são esses 10 em cada lado, são 20 lados que vão, né? Cada peça tem 4 lados, vai fazer os 5 dutos que você precisa. Número quebrado, o que vai acontecer? Vai sobrar. Você vai ter N peças de 1,20 e uma vai ter 80 ou 60 ou 70, ou seja, o que for. Aí você faz aquela adequação no comprimento. Tá? Então ela te dá tudo, você só dá essas 3 informações. Na curva, você dá um pouco mais de informação. Tá? Então aqui você vê, até nisso facilitou, né? Para você saber se você quer uma curva horizontal ou vertical, é só você definir a medida da peça. Então a lateral A, se ela vai ser maior do que a B, ela vai ser uma curva vertical. Quer dizer, nessa posição, claro, ela pode trabalhar deitada, mas é a nomenclatura que se usa, né? Isso é uma vertical, isso é uma horizontal pela medida maior de base do raio. E aí é uma coisa, quantas peças, né, em vez de tamanho, a quantidade de peças, a dimensão do A, a dimensão do B, né, que é a que a gente chamou de raio interno e externo, que é a mesma coisa, e aí ela já vai te dizer quantas peças da lateral você precisa, quantas peças do raio interno você precisa, quantas do raio externo, tá? Quantos perfis, quantos cantos, quantos grampos, vai te dar tudo. Então é muito fácil você pedir. Muito fácil você só olhar no desenho quantas peças tem e colocar lá. Tá? No exemplo também, fizemos alguns exemplos aqui, você vai dar essas informações para ela e ela vai te dizer todo o resto. Tá? Redução, mesma coisa. Tá? Você vai dizer a quantidade e as dimensões, né, do que a gente chamou lateral, A por B, né? Você vai dizer quanto e a tampa C por D, que pode ser medidas iguais ou não. E aí ela vai te dizer quantas peças você vai precisar da lateral, quantas da tampa, do perfil. Tá? Então, basicamente, você dá 3 informações para o sistema, para a planilha, e ela te diz tudo que você precisa comprar para fazer a tua rede de duto. Ok? Dúvida? Moleza, né? Moleza. É facinho, né? Qualquer criança aí de 45 anos engenheiro da NASA entende isso aqui fácil. Mas é tranquilo. Depois começa a usar, na hora que você vai começar a mexer, você vai ver que é bem simples. Está disponível no site, tá? Fiquem à vontade. Como eu já fui avisado no meu tempo, já deu. Aí o exemplo da curva, né, das medidas, da redução, né? Tá? É isso aí. Dúvidas? Tranquilo? Obrigado pelo tempo de vocês. Nosso material está lá. Quem quiser dar uma olhada, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Amanhã estamos aí também com o material lá.
Tá certo? E obrigado, sucesso para todos nós aí, que nós precisamos e merecemos. Né?